Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Pai, possa abençoar as nossas vidas de maneira que a cada dia possamos continuar crescendo nas palavras e no exemplo que Ele nos deu através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, segunda-feira, vamos então dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre o preço do resgate, né? O Senhor que nos resgatou pagou um alto preço, né, por nós. Portanto, em Isaías 42, versículo 8 e 9, com esses dois versos, vamos responder aqui a seguinte pergunta: o que o Senhor revela sobre o seu nome e o que ele jamais compartilha com outros? O que ele revela sobre o que quis dizer? O que significa isso que ele quis dizer, né? O texto diz assim: eu sou o Senhor. Senhor aqui em maiúsculo é Yahvé. Ele está dizendo: eu sou Yahvé. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Vejam que nós temos aqui duas informações. A primeira é sobre Deus, sobre Ele mesmo, falando da sua majestade, da sua supremacia, da sua glória. E a segunda é sobre o que Ele faz, o poder que há na sua glória, nas suas obras, né? No que Ele faz, justificando a sua supremacia e a sua glória. Ele começa dizendo que veja que ele não diz nós somos Yahvé. Veja que não há espaço aqui para que haja, né, como dizem alguns assim, como, né, alguns teólogos, né, gostam muito de usar aquele texto lá de Gênesis para dizer assim: façamos o homem a nós. Olha, está vendo aqui? Aqui Deus aqui é uma trindade, são três pessoas, porque aqui o façamos aqui é um plural de três pessoas, como se o façamos não podia ser duas, não podia ser 10, né? Mas tem que ser três, na cabeça de algumas pessoas que forçam o texto. E como se Deus estivesse convidando para fazer, façamos, né? Estivesse ali dizendo que o texto não está dizendo que tem 2, 3, 4, 5 deuses, não. Está dizendo façamos. Deus está chamando para fazer. E muitas vezes aquele que chama para fazer, ele faz sozinho, o outro só assiste, né? E muitas vezes é isso. Vamos fazer, vamos, né? E aí é exatamente isso que há um problema grave aqui. Então o texto aqui não diz assim, ó: nós somos Yahvé. Yahvé é o nome de uma pessoa só. Nós vamos encontrar só aqui no livro de Isaías dezenas de versos onde Yahvé, Deus o Pai, vai dizer assim, ó: mim, lá está lá no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não é diante de nós. Mim, no singular. Mim a uma pessoa, né? Mesmo que existisse três pessoas formando uma divindade, já que são três pessoas, o termo teria que ser chamado nós. Isso é óbvio. Um nós que estão unidos, né? Numa unidade divinal, numa unidade espiritual, não importa. Mas o termo mim aqui se refere a uma pessoa, né? Aqui não, no texto, nos outros capítulos do livro de Isaías, que ele vai repetir isso aqui muitas vezes. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. O Senhor aqui é o tetragrama, Yod, Rei e Vav, Rei, as quatro consoantes hebraicas, da língua hebraica, que formam o nome principal de Deus, vamos chamar assim, né? Porque existem mais 72 nomes, né? 72 nomes titulares que o Senhor ama se apresentar dessa forma. Ele mesmo que se apresenta com vários nomes, né? Ele fala assim, ó: eu sou Yahvé,
Este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outra pessoa, né? Outra pessoa. Ele está falando aqui de pessoa, ele não está falando de outro Deus, não, está falando de outra pessoa. Então, ele está dizendo Yahvé é um nome único, de uma pessoa só, não é de duas pessoas. Eu sou Yahvé, este é o meu nome. Agora ele vai falar de Deus agora, ponto final, né? Vírgula, né? Nem a minha honra a imagem de escultura, ou seja, a minha honra eu não dou, não compartilho essa minha honra com divindades, com deuses, que ele aqui está como imagens de esculturas, que eram os deuses de antigamente, né? Ele não compartilha a sua glória com ninguém mais, a glória é dele, a glória é de Deus. Não é que Deus não glorifique as pessoas. Deus glorificou o seu filho. Deus glorificou, né, com devida honra, devida glória, muitos dos seus servos. Glorificou a Daniel, glorificou a Sadraque, Mesaque e Abdenego lá na Babilônia, né? Ele glorificou. Agora, quando ele fala que eu não dou a minha glória, está dizendo a glória de Deus, a glória de ser Deus, de ser o único Deus, ser o único supremo no universo. Esta glória é só dele, porque não tem uma outra pessoa que se iguale a ele. Nem o filho dele pode se igualar a ele. Né? Veja bem que o texto aqui não há outro, ele diz aqui, ó. E a minha glória, minha honra não compartilho com imagens de esculturas. Por quê? Aí ele vai justificar agora na segunda parte do verso. Ó. Eis que as minhas primeiras predições já se cumpriram. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque no contexto, ele convida todas as nações, não é? Da semana passada e dessa semana, o estudo, o Senhor convida todas as nações que venham para o tribunal deles para que elas possam se justificar. Aonde a razão vai falar. A razão vai falar lá. Vamos ver quem tem razão, né? Ele chama todo mundo. E ele faz um desafio. Chamam todos os deuses do mundo para a sua sala, para o seu tribunal. E ali, esses deuses vão ter que falar se eles conhecem o futuro e dizer o que vai acontecer e espere que aconteça. Não importa se seja uma coisa boa ou uma coisa má. Isso foi o que a gente leu já no contexto, né? E o Senhor pergunta lá também, quais foram as profecias que vocês deram no passado e que já se cumpriu? Faça-nos saber qual foi. Então, é por isso que ele está questionando aqui. Ele está dizendo isso agora, na sequência, né? É por isso que ele está dizendo aqui, ó, eis que as primeiras profecias, predições que eu dei lá, através de Moisés e de outros, de Abraão, muitas delas já se cumpriram, né? E as novas que ainda vão acontecer, eu vou anunciar, vou fazer vocês saber. Vocês saberão o que vai acontecer antes de acontecer, mostrando que ele é diferente. É diferente daquelas falsas divindades, daquelas imagens de esculturas que as nações veneravam, serviam, cultuavam, mas que nada podia ver, nada podia fazer em prol dos seus adoradores. Continuando, amados, vamos aqui então para a quarta pergunta da nossa lição, que diz: qual o convite que o profeta Isaías faz ao povo de Israel e qual alcance, né, esse convite deveria atingir? O versículo agora, os versículos é do versículo 10 até o versículo 12. Vamos ler aqui. Diz assim: cantem ao Senhor uma nova canção, que ele seja louvado no mundo inteiro, pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar, e pelos povos de todas as nações distantes, que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado, e que os moradores de Quedar o louvem, os moradores de Selá alegrem-se e cantem no alto das montanhas. Que o Senhor Deus seja louvado e que sua glória seja anunciada no mundo inteiro. Pois bem, então aqui nós vemos claramente aqui o profeta Isaías conclamando o mundo inteiro a prestar louvores a esse Deus que é único,
que é inigualável, que a sua glória pertence só a Ele, que ninguém tem uma honra que Ele tem e a glória que Ele tem. Ninguém pode confundir Ele com ninguém, com nada, não é? E porque Ele realmente é tão glorioso que Ele conhece tudo. Tudo que Ele falou se cumpriu e o futuro inteiro Ele conhece e vai revelar. Por isso que, então, o profeta Isaías conclama, inspirado aqui pelo Espírito do Senhor, ele conclama o mundo inteiro a cantar uma nova canção ao Senhor. Uma canção louvar o nome de Yahvé, porque todos precisavam reconhecer essa glória e essa honra que só ele merece receber. Aí ele começa aqui a citar os povos, as regiões, de onde deveriam vir esses louvores, né? Primeiro ele começa falando de todas aquelas pessoas que estão navegando, né? Que estão nos mares, dentro dos seus barcos, dos seus navios, navegando, que estão nos mares. Não só os homens, mas ele fala até das criaturas que vivem nas águas do mar, né? E depois ele fala dos povos das nações mais distantes, que estejam no deserto ou que estejam em cidades. Ele cita deserto e cidade, né? E logo em seguida ele cita os moradores de Quedar e os moradores de Selá. Ele cita deserto, cidade, depois cita Quedar e Selá. O interessante é que quando ele cita os moradores de Quedar, ele está citando aqui uma tribo de descendente de Ismael, né, os árabes. Então, ou seja, um povo que estava muito distante da aliança. Ismael é aquele que lá nos dias de Abraão, o primeiro filho de Abraão, né, com a serva Agar, ele é o primeiro a deixar ali o seio de Abraão, deixar ali a família de Abraão e sair para iniciar ali uma tribo, um povo, né, muito poderoso, hoje conhecido pelos os árabes, né? Então, Quedar é uma dessas tribos árabes. Então, quando ele fala em distante, não está falando em distância geográfica, que estava lá na China, que estava aqui no Brasil, não. Ele está falando de distância da aliança, os mais distantes do Senhor, da aliança, né? E quando ele fala Selá, ele está citando ali, ele fala deserto, as tribos mais distantes do deserto eram as tribos árabes, as tribos, né? Essa tribo de Quedar, por exemplo, era tribos nômades que estavam no deserto. E quando ele fala Selá, muitos estudiosos e teólogos, eles apontam como Selá tem a ver com pedra, né? Com cidade. E ele cita no texto, na frase anterior, ele cita deserto e cidade. Então, se nós seguirmos aí uma subsequência, a gente vai entender que ele está apontando ali deserto para Quedar e cidade para Selá. Então, muitos entendem que, quando diz Selá quer dizer pedra, então ele pode estar citando, por exemplo, a cidade de Petra, que era na pedra, que era construída em pedras, na rocha, né? A cidade de Petra era uma cidade idólatra, era uma cidade que sacrificava a deuses pagãos os seus próprios filhos. Era uma cidade terrível que, contra ela, alguns profetas falaram, né, profecias que envolviam essa cidade de forma, algumas profecias de forma indireta e outras profecias de forma direta. A cidade de Petra, né? Então, e essa também estava distante do Senhor, em sentido, em questão da idolatria, porque estavam dando honra a outras divindades. E é por isso que ele está apelando aqui para que os moradores de Quedar louvem e os moradores de Será se alegrem, cantando. Ele fala até no alto das montanhas, porque era uma cidade que estava nas montanhas, nas rochas, né? Olha que coisa interessante. E o texto conclui dizendo que o Senhor Deus seja louvado e que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro. Então,
essa profecia aqui e essa conclamação, ela é tão abrangente que ela envolve a mim e a você hoje. Porque essa conclamação, ela acabou de ser atualizada na minha mente, no meu ouvido, na sua mente e no seu ouvido. Nós estamos sendo conclamados pelo Espírito do Senhor, que está usando aqui a boca de Isaías para que nós o louvemos. Louvemos como? Reconhecendo que só Ele é Yahvé, que Ele é o único Deus, ninguém tem a glória que Ele tem e ninguém pode receber a honra que só Ele pode receber.